Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve, justa, de forma leve, justa, de forma leve, justa. E uma boa tarde a todos. Só isso mesmo. Obrigado, doutora. Eu vou ser bem breve, acho que já foi formada uma maioria aqui. Eu estou acompanhando o relator com relação à absolvição pelo artigo 243, parágrafo 1º. Eu realmente acho que ficou muito claro que não houve nenhum tipo de prejuízo para a equipe, isso foi expressamente dito em declaração lida pelo Dr. Michel, e mesmo se a gente fizer uma análise desprezando o que foi dito pelo próprio clube, é nítido que isso não trouxe maiores prejuízos para a equipe que era defendida pelo atleta Bruno Henrique. Então, nesse caso, eu estou acompanhando integralmente o relator. Com relação ao 243A, eu também acompanho o relator integralmente, tanto na constatação de que houve efetivamente essa violação à ética esportiva. Eu acho que nesse caso, diferente do que eu falei sobre a prescrição, a gente consegue interpretar o artigo de uma forma sem alterar efetivamente o contexto do que está ali, e a gente precisa fazer isso em função de ser uma norma que está desatualizada diante dos tempos que a gente vive hoje em dia. Então, eu também voto pela pena de suspensão de 12 partidas e 60 mil de multa, contando então com a pena mínima do agravante do parágrafo único do artigo 243A. Quanto ao 191, inciso terceiro, da mesma forma que foi dito pelo doutor Alcino, eu entendo que fica prejudicada a sua análise e, mesmo que fosse possível fazer algum tipo de análise desse artigo, resultaria no bis in idem. Com relação ao denunciado, o senhor Vander Júnior, eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que houve uma ingenuidade da parte do Bruno Henrique de ter compartilhado uma informação que não que ela seja sensível, mas é uma informação tática, que se o clube passou para ele, ela não deve ser passada, principalmente levando em consideração os efeitos que isso pode gerar. Afinal, hoje em dia a gente sabe que as apostas esportivas, você aposta em cartões amarelos, em cartões vermelhos, se o jogador vai fazer gol nos primeiros 15 minutos, nos últimos 15 minutos. Então, isso precisa, esse tipo de compliance esportivo, usando das palavras que foram usadas pela Procuradoria, ele precisa ser reforçado. Os clubes precisam passar isso para os seus jogadores. As bets, elas vieram para ficar. Todos os times hoje em dia da Série A, acho que talvez só dois que não estão com um tipo de patrocínio master de bets. Então, é importante que haja essa preocupação hoje em dia com os times brasileiros, com o que os jogadores estão passando de informações técnicas que lhes são repassadas, e como foi dito e apresentado nas provas, é comum, é do jogo que esse tipo de coisa aconteça. Então, essas informações, elas passaram a ter um nível maior de sensibilidade. Então, eu acho que, por isso, também deve ser punido o senhor Wander Júnior nos mesmos termos que foi trazido pela relatoria, com 24 partidas de suspensão sem aplicação de multa, com a redução para 12 partidas pelo fato dele ser um jogador amador, não é isso? E com relação aos últimos três denunciados, o Claudinei, o Andrew e o Douglas, eu queria fazer uma sugestão para que a gente não gere um pedido da defesa desses atletas amadores de que a decisão estaria sendo ultra petita. Eu fiz uma análise aqui da denúncia e, para esses três atletas, na página 55, em que é feito o pedido de punição para esses três atletas, a Procuradoria ela lançou mão exclusivamente do 243A. Então, a gente está falando do caput, sem o agravante do parágrafo único. Dr. Alcino colocou a dosimetria desses atletas em 12 partidas, com a redução para 6 partidas, que seria o mínimo do parágrafo único e seria o máximo do caput. Então, a minha sugestão seria que a gente só colocasse isso no 243A mesmo,
com a punição máxima, para que isso não gere algum tipo de questionamento pelo fato disso não ter sido pedido pela Procuradoria, na medida em que eu entendo que a gente, rotineiramente aqui na comissão, nós fazemos desclassificação de penas que nós não entendemos tão grave pelo que é apresentado pela Procuradoria. Às vezes vem um 254, a gente entende que é um 258. Eu acho que a gente pode fazer isso em benefício do réu, mas prejudicar o denunciado numa pena que não foi pedida pela Procuradoria, eu acho um pouco temerário. A gente não mudaria a dosimetria, a gente continuaria aplicando uma suspensão de 12 partidas, mas resumindo isso ao caput do artigo 243-A. Eu falei do Claudinei, do Andrew e do Douglas, e acabei não mencionando especificamente o Claudinei, né, que teve uma diferença da pena para 14 partidas. Na verdade, as 12 partidas com redução para as 6 seria para o Andrew e para o Douglas. O Claudinei teve uma pena um pouco maior, mas minha sugestão seria puni-los todos na mesma medida com 12 partidas, para que a gente não tenha algum tipo de problema com isso da ultra petita. Aplicaríamos o máximo da punição do caput. Minha sugestão seria só essa, de divergência com o relator, mas eu me submeto ao colegiado. Acho que se por acaso o doutor Alcino não refluir seu voto, eu sigo ele integralmente. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, eu entendo que a aplicação do parágrafo único é uma consequência lógica, porque o resultado foi atingido. Embora não tenha sido pedido expressamente pela Procuradoria, eu acho que se impõe a aplicação do parágrafo único, única e exclusivamente porque eu entendo que o resultado foi a aplicação do cartão amarelo, e que isso proporcionou o resultado que se buscava, que era um benefício financeiro através das apostas suspeitas realizadas. Então eu mantenho meu voto inicial, senhor presidente. Eu vou me submeter ao colegiado. Eu quis fazer essa ponderação, que eu acho que a gente aproveita esses momentos aqui de debate desses casos mais interessantes também para aprender e fomentar discussões, às vezes não, acho que sempre saudáveis, para afinarmos o nosso conhecimento aqui da justiça desportiva. Doutor William. Muito obrigado, presidente. Eu entendo a ideia, mas eu acho que nesse caso, com todas as vezes, a gente não tem um julgamento extra petita ou ultra petita, porque efetivamente cabe, dentro dos fatos e do enquadramento que o auditor dá àquilo que foi relatado dentro da denúncia, enquadrar no tipo correto. É o famoso brocardo narra-me fato WTBUs. Se há uma hipótese, como disse aqui expressamente o relator, né, em que se atingiu o resultado, eu estou livre ainda, por mais que a Procuradoria não tenha pedido, para aplicar esse agravante. Né? Assim como eu estou livre também para enquadrar um tipo mais penoso, vamos dizer assim, por um mais suave. Né? Então, assim, desde que eu não fuja dos fatos colocados nos autos, eu tenho essa liberdade para aplicar uma situação que, nesse caso efetivo, se atingiu o resultado. Perfeito, doutor. Eu agradeço e eu sempre aprendo, somente com o doutor Alcino e o doutor William, que são os mais experientes aqui. Então, acho que os votos todos foram apresentados. Eu vou proclamar o resultado. Vou começar pelo atleta Bruno Henrique. Por unanimidade, nós estamos absolvendo das penas do artigo 243, parágrafo 1º. Por maioria, estamos entendendo que houve uma violação da ética esportiva, de modo que estamos aplicando a pena do artigo 243-A, parágrafo único, com suspensão em 12 partidas e aplicando uma multa de R$60 mil, restando prejudicada a análise do artigo 191, inciso 3º. Com relação ao senhor Vander Júnior, estamos por unanimidade também aplicando as penas do artigo 243-A, parágrafo único, aplicando a pena de 24 partidas sem multa, com a redução para 12 partidas de suspensão. Quanto ao denunciado Claudinei, estamos aplicando as penas do artigo
Também por unanimidade, estamos aplicando as penas do artigo 243-A, com agravante do parágrafo único, com suspensão de 14 partidas, reduzida para 7, sem aplicação de multa. E com relação aos denunciados Andrew e Douglas, por unanimidade, estamos também aplicando as mesmas penas do artigo 243-A, parágrafo único, com 12 partidas de suspensão reduzidas para 6 partidas. É esse o resultado do julgamento. Presidente, Não, eu vou, só para citar, né, a única divergência que surgiu foi com relação à aplicação da pena para o atleta Bruno Henrique, que foi do Dr. Guilherme, que estava absolvendo das penas do artigo 243, parágrafo 1º. Nesse sentido, nossa decisão foi unânime aqui para absolvê-lo, mas o Dr. Guilherme também estava absolvendo do artigo 243-A, parágrafo único, e, nesse sentido, interpretando que era aplicável o 191, inciso 3º, com uma multa de R$ 100.000. Fez só para fazer o registro do voto divergente no que tange ao atleta Bruno Henrique. No resto dos atletas que foram denunciados, nós, por unanimidade, estamos aplicando as penas que já foram relatadas anteriormente. Doutor Michel. presidente, gostaria de requerer, por gentileza, a lavratura do acórdão, tanto em relação às preliminares quanto ao mérito, e solicitar encarecidamente que venham também os respectivos votos vencidos, por gentileza, tanto nas preliminares quanto no mérito. Perfeito, doutor. A defesa do Bruno Henrique também endossa o mesmo requerimento sem qualquer alteração. Perfeito. Eu imagino que a lavratura valha para todos os denunciados, então isso já está registrado e a gente sabia que isso não podia ser diferente. Mas é isso, eu agradeço a presença de todos e estamos encerrando mais esse dia de julgamentos aqui na primeira comissão disciplinar. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Excelência.